a questão fundamental, por que a galera chegou e falou, não, isso é papo furado? Porque eles falaram assim, olha lá, esse Novo Testamento, esse material que está aí, os caras só escreveram isso no 3º e 4º século. Isso era legal, o cara viajar, porque não tinha elemento concreto. Aí veio a arqueologia, aí chutou o pau da barraca Edito completo. de Cláudio, em 47. Edito de Cláudio. O imperador Cláudio em Roma, assim, tem um problema ali em Roma com os judeus, eles não sabem exatamente que problema é esse, só sabem que estão acontecendo uma briga entre judeus, os romanos estão olhando aquilo e falando, os judeus estão causando uma confusão aqui. Por causa de um determinado Cristo. Crestos, que a leitura é muito parecida. Crestos, né? O que é Crestos? É Cristo. É uma maneira. Houve uma briga entre os judeus por causa de um tal de Crestos. Quem será? Aí o Cláudio, que era imperador na época, ele proíbe os judeus de entrar em Roma até a morte dele. Depois que ele morre, os judeus voltam a entrar em Roma. Mas esse edito de Cláudio é registrado por Suetônio, né? Então, o que acontece? A gente tem esse corpo de, vamos dizer, evidências textuais, a gente chama de... Quando a gente fala em arqueologia, a gente tem documento não textual e documento textual. Tá, mas tem um lance, é o seguinte, o preconceito do pessoal diz, os documentos do Novo Testamento são posteriores e criação muito distante. Entendi. Quando se falava isso, não tinha nada concreto. Século XIX. Quando a galera começou a datar as coisas. Aí lá, e eu vi um monte de coisa na minha frente, tá lá, entendeu? Você vai no Museu Arqueológico de Israel, você tem a caixa do ossuário do Caifás. É o nome do cara lá. Isso tudo já analisado, até né? 1961, a Pilatos é uma criação, ninguém nunca achou o nome dele em Roma. Acharam no Teatro de Cesareia Marítima, 1961, a placa escrito Tibério, governador da Judéia, Pilatos, governador da Judéia, em honra ao imperador Tibério, que foi imperador do ano 14 ao ano 37. Quando foi essa descoberta? 1961. Muito recente. Os caras desenterraram todo o negócio que existe em Cafarnaum. Acharam, 2 anos atrás, o anel com o nome de Pilatos. Então, você tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, os detalhes da geografia de Israel são muito minuciosos. Aí você pega o texto e lê e fala, o cara só pode ter escrito isso se ele esteve aqui. Não tem como, entendeu? O cara saber que tem essa curva e essa subidinha aqui. O Evangelho de João, que a galera falava, não, foi uma criação, não sei. É muito detalhado geograficamente. A outra questão que derrubou de vez é a questão do grego. Porque quando o pessoal lia esse grego, falava, esse grego aqui e tal, não sei o quê. Quando for analisar, esse grego não é bem grego, é um grego semitizado. É um grego que ele está querendo dizer é o seguinte: do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é escrito em grego, tá? Por quê? Porque era a língua comum da época. É como se você tivesse o inglês hoje. Era a língua franca. E aí o que acontece? Quando você pega esses autores do Novo Testamento escrevendo em grego, o jeito do cara falar não parece alguém escrevendo em grego, parece alguém escrevendo em aramaico, hebraico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já que esse podcast é conhecido pela proficiência em língua inglesa que os convidados têm. Entendeu? Entendeu a ironia? Foi uma piadinha. Foi uma piadinha? Quanto vai Cruzeiro? Quanto vai Cruzeiro? Não sei se esse pecado tem perdão, hein? Cara. Perdão aos envolvidos perdão. Mas o que acontece? Inclusive minha também, tá? Só pra deixar claro. Eu também não sei nada de inglês. Mas assim, você sabe o suficiente pra saber que assim, casa é house. Sim. E aí eu vou falar bem como a gente brasileiro fala. Casa é house. House. House of Cards é casa de cartas. Aí eu falo assim, não, hoje eu vou na casa do Vilela. Aí você fala assim, bem brasileiro. I'm going to the house of Vilela. Certo? Entendi. Nós like, mas Mônica é good. Eu falei... Não é como um cara que conhece a língua escreveria, I'm going to Vilelas. A construção é o português... passado para o inglês, literalmente. Mas o lance é isso. Se esse negócio tivesse sido feito lá no ambiente grego 2, 3 séculos depois, os caras não iam falar desse jeito. Nós vai, nós fica, nós foi. Entendeu? Então é essa pegada. Esse lance da língua matou a pau.